Olá, queridos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Espero que vocês gostem bastante da aula e vamos conhecer o objeto de conhecimento. Então, nós temos como objeto de conhecimento relação entre textos, detalhamento, leitura, comparação e interpretação de textos jornalísticos de diferentes gêneros e estruturas textuais, temáticas sociais, intertextualidade, curadoria da informação. Então é isso aí, vamos começar? Então, vamos falar do gênero notícia. Quem não gosta de uma notícia, vocês gostam? Eu adoro notícia, mas é claro que a notícia é boa, né? A gente gosta de saber de coisas agradáveis. Então, a gente vai, né, compreender melhor esse gênero textual. Para começarmos, né, trabalhar o gênero notícia, vou especificar aqui um pouco do que é um gênero, né, que a gente às vezes pode confundir com o tipo textual. Estamos a alguns tipos textuais, como a narração, a dissertação, né? Então, vários tipos dele, né, eles mostram a forma como é escrita, né? Se vai contar uma história, se vai descrever, se vai defender uma ideia, então é o modo como é apresentado esse texto. Agora, os gêneros, eles são infinitos, porque gênero trata de textos do nosso cotidiano. Todos aqueles textos que a gente tem, né, o contato, é o bilhete, é a conta de energia, né, o cartão, todo tipo, né, de textos, de gêneros que nós encontramos no nosso dia a dia. Então, a gente vai trabalhar especificamente a notícia. Que gênero é este? Então, é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Quando eu falo em notícia, qual é a ideia que vem? Um jornal, por exemplo, né? Então, geralmente vem essa notícia. Hoje, nas redes sociais, aparecem muitas notícias. Mas eu devo acreditar em tudo que aparece nas redes sociais, minha gente? Claro que não, né? Eu vou verificar realmente se faz sentido. Eu não posso sair compartilhando notícias, né? Mensagens assim aleatoriamente, sem saber de onde elas saíram, da sua origem. Então, é necessário, né, que se faça um estudo, pesquise em lugares, né, corretos, né, em lugares fidedignos, que você tenha certeza que aquela notícia, aquela mensagem é verdadeira. Tá? A notícia, ela está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque toda hora a gente sabe de uma notícia. Alguém, né, chega, olha, ali está em promoção na loja fulana de tal, o filho da minha vizinha chegou, aquele que estudava fora. Então, toda hora, né, a gente está recebendo notícia, seja ela curta, umas mais curtas, outras mais extensas, mas é uma notícia. Então, a notícia é diferente de um texto literário. Por quê? O texto literário, ele agrega alguns elementos que não cabem na notícia. Por exemplo, expressões populares, né, não cabem na notícia, gírias, né, figuras de linguagem muito utilizadas no texto literário. Para quê? Para dar mais ênfase, né, para ficar esteticamente bonito aquele texto, que se usa as figuras de linguagem. Coisa que não se pode utilizar na notícia. Então, vamos ver um exemplo.
Aqui, olha, do texto jornalístico para um texto literário. Eu posso utilizar a mesma temática? Posso, mas a maneira de escrever, a maneira de dizer, né, de falar sobre essa notícia vai ser diferente. Veja aqui que nesse primeiro exemplo nós temos do texto jornalístico. Veja o que diz. Homem disfarçado de Papai Noel tenta matar a publicitária em São Paulo. É uma notícia, né? Então, é objetiva, né? A linguagem bem acessível, porque todo mundo vai entender. Eu não utilizei nenhuma gíria, eu não utilizei nem uma expressão, né, popular, eu não utilizei nenhuma figura de linguagem, né? Então tá aí um texto bem objetivo e transmite, né, esta mensagem informativa. Aí, com a mesma temática, foi escrito um texto literário. Olha, primeira coisa que ele fez ao chegar em casa foi tirar a roupa de Papai Noel. Estava muito quente, suava em bicas. Também queixou-se de dor na coluna. Isso é por causa do saco que você carrega, observou a mulher. De fato, pesava bastante o tal saco. Veja que da mesma temática, né, foi escrito um texto literário, mas a gente observa aí uma certa subjetividade, né, um sentimento. Então, quando ele fala suave em bicas, né, usou uma expressão popular para dizer, né, que suava muito, né, que escorria demasiadamente. O texto literário foi escrito a partir de uma notícia de jornal, notícia que, inclusive, lhe serve de título. Publicados no mesmo jornal de grande circulação em São Paulo, embora ambos os textos sejam narrativos. Cada um tem características específicas, bem como finalidades diferentes. A notícia da Folha de São Paulo, que se resume a uma única linha, é uma narrativa, também conhecida como relato, que não tem maiores pretensões literárias. Sua finalidade é apenas informar. Né, a gente vê, é um texto, né, uma notícia que ela vem em uma única linha. Nós colocamos aqui num quadro, é claro que ultrapassou, né? Mas é um texto que, se você for colocar, né, em linhas no caderno, no seu caderno aí, você vai utilizar apenas uma linha. Mas eu posso dizer que é uma notícia? Claro, né? Porque ela aborda, né, ela contempla vários elementos que são necessários em uma notícia, né? Quem, né? De quem se fala, o que se fala, quando, né? Então, tem alguns elementos essenciais, né, adequados para a notícia que estão sendo contemplados, apesar de ser muito pequena. Então, tem alguns fatos também, né, alguns acontecimentos ou assuntos que podem se tornar uma notícia. E por quê, né, que pode se tornar uma notícia? Então, vamos verificar. De repente, na primeira imagem, um menino espirrando. O que se poderia dizer sobre isso? Vocês já imaginaram uma notícia para falar dessa criança que está espirrando aí? Dessa imagem, o que ela quer passar? Não existe só uma notícia, né, específica para determinada imagem. A partir daí, eu poderia, né, criar várias notícias somente a partir do desenho desse título, um menino espirrando. No segundo, um caracol. O que será que eu posso noticiar sobre um caracol, minha gente? Mas eu posso criar uma notícia a partir disto? Sim, com certeza. Vamos já ver. Um jogo de futebol. O que aconteceu nesse jogo de futebol?
Pode ter acontecido, né, uma briga também, pode ter acontecido um acidente, então são várias coisas. E um rio? Ah, quanta coisa tem para dizer de um rio, né? Então, posso fazer uma notícia contemplando algum assunto aí do rio. Então, poderíamos associar a imagem do garoto a uma notícia que fale sobre uma epidemia de gripe, por exemplo. Posso fazer isso? Com certeza, né? Então, a partir do que nós estamos vendo, dá para se criar, né? Como se fosse uma epidemia de gripe, né? Um menino espirrando, olha, tem vários sintomas e sinais, então protejam-se. Então, é uma notícia bem prática, né? Um caracol, o que é que se poderia dizer, né, desse caracol? Nós vamos já já saber também que espécie de notícia a gente poderia criar, né? A foto do jogo, a gente poderia compor uma notícia sobre um campeonato, ou sobre o aumento do número de meninas jogadoras de futebol, né, que a gente observa aí que são meninas. O molusco, né, ali o caracol, que pode representar uma praga prejudicial à lavoura, daria uma notícia. Uma doença por ele transmitida, outra notícia, né? Ou a extinção de uma espécie. Enquanto a imagem do rio poderia noticiar o quê? Enchentes, né? Ou algum problema ambiental, né? Os rios, né, que podem estar poluídos, né? Que a gente tinha rios, igarapés limpos, que poderia tomar banho tranquilamente. E hoje alguns rios, né, alguns igarapés estão tão poluídos, não dá nem para ficar contemplando nessa beleza natural. Então vocês viram que a partir, né, de algumas temáticas você pode desenvolver vários tipos de notícias. E a notícia assim, são coisas, né, que nós devemos noticiar bem atual. A gente não vai noticiar um acontecimento há 3 semanas ou no ano passado, não é mais novidade, né? Então alguém diz, olha, vou te contar uma notícia, aí vem me contar um negócio que aconteceu no ano passado, que eu já ouvi várias vezes, então não é interessante, né? Então por isso que são assuntos, né, acontecimentos bem atuais, né? De preferência que a gente saiba no mesmo dia que acontece, né? Então, o gênero notícia pode ser entendido como um texto no qual se divulga um fato ou acontecimento veiculado principalmente por jornais, revistas e rádios, pode ser impressos, eletrônicos ou televisivos. Né? O que a gente encontra com mais evidente aqui são os televisivos, eletrônicos, impressos, né? Tá um pouco mais difícil, mas podemos encontrar ainda. Assim como a notícia, assim como os demais textos, têm suas características específicas. Por que que é importante reconhecermos as características de determinados gêneros textuais? É importante porque você vai entendê-lo melhor. Quando você conhece a característica de uma receita culinária, por exemplo, né, que ela tem todos os ingredientes, o modo de fazer, você olha, não precisa nem ler, só pela forma você já entende que é uma receita culinária. Né? E os demais gêneros também são importantíssimos a gente reconhecer, né, como ele se desenvolve e quais são suas principais características. A notícia, né, é o texto de natureza informativa. E quando se fala em notícia, não é para entreter, né, que é o caso dos textos literários, né? Nós vimos os 2 textos ali. Um é para informar e outro para entreter.
né? Então, é diferente. Então, textos informativos, eles servem para isso, né? Para indicar determinado assunto, determinado acontecimento. Textos descritivos ou narrativos, porque uma vez que você vai dar uma notícia, você vai narrar, né? Você vai contar os fatos. Olha, minha gente, está acontecendo isso, em tal lugar, a hora você vai dizer, né? Então, por isso que é narrativo, você vai contar o fato. E por que que é descritivo também? Não são todas as notícias que você vai encontrar esse tipo textual lá, né? Mas, em algum momento, a gente vai querer descrever, né? Dizer como é que é aquela pessoa que estava envolvida naquela determinada situação, ou o objeto do qual estamos falando. Textos relativamente curtos, que a notícia, né? Ela é curta, porque ela é bem objetiva, vinculado nos meios de comunicação, né? Que pode ser as redes sociais, através da televisão, ou mesmo de forma impressa. A linguagem, que isto também é importante, a linguagem formal, que a linguagem formal é aquela que segue as regras gramaticais, né? Não posso utilizar a linguagem formal, aquela linguagem que nós utilizamos na nossa casa, né? Falando ali com nossos amigos, nossos filhos, assim, de forma despojada, de qualquer jeito, né? Sem prestar atenção. Então, a linguagem, né, que tem que ser formal, porque ela vai ter um alcance, né, maior. Todo mundo vai entender, né? E vai deixar bem claro esse texto. Texto com títulos, que pode ser o principal e um título auxiliar, aquele título principal é mais curto, o auxiliar, ele descreve mais um pouco sobre a temática abordada. O discurso indireto, que quem vai falar a notícia é outra pessoa, né? Quem vai narrar a notícia. Então, se é indireta, porque não é aquilo que está envolvido que vai falar. O discurso direto, eu estou aqui, né? O meu discurso é direto, eu estou falando. O discurso indireto é quando alguém pega a minha fala, aí vai, né, falar aquilo que eu estou dizendo, né? Então, por isso que a notícia, olha, o Raimundo disse que estava pescando quando aconteceu determinada coisa. Então, alguém está contando, né? Então, o discurso é indireto. E ele disse, né, que não estava boa a pesca e tal, então estou transcrevendo aquilo que está falando. Fatos reais, atuais e cotidianos, né? Então, são coisas, assuntos que acontecem no dia a dia, no nosso dia a dia, e que seja atual, né? Esteja acontecendo, não só no momento, apesar de que tudo agora, né, está andando tão rápido, né? A internet leva até na hora que está acontecendo a situação, as pessoas estão acompanhando. Então, agora vamos para um exemplo aqui de um texto, né, que vocês irão verificar a notícia aqui. Nacional vence o São Raimundo de virada e avança às quartas de finais da Copa Verde. Aí o título está chamando a atenção. Quem gosta aí do time já vai imediatamente querer saber o que foi que aconteceu. Com a classificação, o Leão espera o vencedor de Fast Club e Sul-América, que jogam neste domingo. Olha aí o autor, Mário Paixão. Vocês viram que foi assim uma notícia, né, bem rápida, né, bem curta. Em jogo movimentado, o Nacional bateu o São Raimundo de virada pelo placar de 5-4 na noite desta terça-feira, 5, no estádio da Colina, pela segunda fase do Campeonato Amazonense. Edson Bailarino abriu o placar para os visitantes aos 42 do primeiro tempo. Paulo Bodó
empatou ainda na etapa inicial aos 48. Nos 45 minutos finais, Pereira aos 13 e Robertinho, mão de vaca aos 17, garantiram a virada azulina. Paixão, aos 38, marcou o segundo da equipe do São Raimundo. Veja aqui o texto informativo, né? E foi dado várias informações. O primeiro ele foi bem mais resumido, o segundo foi detalhado, né? Então é um tipo textual descritivo. O segundo texto, né, abordou mais esse tipo descritivo e narrativo, além de textos curtos dados a dinâmica da exibição e a velocidade dos meios de comunicação na atualidade. Apresento ainda características informativas, descritivas, narrativas, uma linguagem formal, porém clara e objetiva. Podemos observar também o título principal e auxiliar e fatos reais, atuais e do cotidiano. Então veja que o título, a gente pode voltar rapidamente, a gente observar o título, ele faz essa chamada: Nacional vence o São Raimundo de virada e avança às quartas de finais da Copa Verde. O segundo texto, né, que é o título, o segundo título, vem mais detalhado um pouco, aí depois vem a notícia em si, com todas essas características. Além da notícia, que a gente está falando em texto jornalístico, também tem a reportagem, né? Então a gente vai ver essa diferença, porque pode de repente falar, não, a reportagem não é a mesma coisa que notícia, não está falando de um determinado acontecimento, de um determinado assunto. Sim, né? E os dois são textos jornalísticos. A diferença é que a notícia, né? A notícia ela é mais prática, né? Então, diferentemente da notícia, a reportagem não precisa tratar necessariamente de assuntos recentes também. A notícia, além de ser mais curta, né? Porque a reportagem vai ser mais detalhada. A reportagem não necessariamente deve, né, pode trabalhar também assuntos já passados, né? Assuntos que não estão sendo falados no momento, diferente da notícia. Porque a reportagem ela vai mais fundo, né? Então, não vai perder sua característica, ela vai ficar sempre, né, interessante, as pessoas sempre vão ter, se for um assunto do interesse, né, da pessoa, ela vai querer saber daquilo com mais profundidade. Enquanto a notícia, né, trata de um caso específico, que vai falar somente desse dado, né, dos jogos, por exemplo, daquele campeonato, daquilo que está acontecendo ali, a reportagem fala de um tema mais amplo, né? Então ele pode, dentro de uma temática, ele abordar mais temas, né, dentro daquela, mais títulos, né, dentro daquela temática maior. Então, esse tipo de gênero apresenta informações mais aprofundadas sobre temas que despertam a atenção do público. Mas vou fazer uma reportagem como está a educação, né, no Brasil, aquela que vai chamar a atenção de um determinado público, pode não chamar de todos, mas vai chamar de alguns, principalmente dos professores, vão querer saber, né, como anda a educação no Brasil. Então, mas vai ser um tema, né, mais abordado com mais amplitude, tá? Vamos aqui verificar, né, uma notícia e uma reportagem. Semeando notícias. De repente eu quero falar sobre o quê? Os micos-leões, os mapas sonoros que protegem os micos-leões de caçadores ilegais. Aí já chamei a atenção de quem gosta desses animais maravilhosos.
ferramentas de monitoramento estão ajudando o IBAMA a proteger a vida selvagem na Amazônia. Os mapas baseados em som poderiam identificar a ameaça da caça ilegal? Veja que foi bem prático, né? Bem objetivo. Já nós temos aqui uma reportagem. É claro que não temos a reportagem completa, só para ter uma ideia, né? Que ela vai mais além. O Pico da Neblina fica na Amazônia brasileira, no lado brasileiro, né? Fica o Parque Nacional próximo à cidade de São Gabriel da Cachoeira. A região abriga mais de 2.000 espécies de plantas e uma imensa variedade de animais, incluindo a tão popular mico-leão. Para os turistas que visitam o local todos os anos, o cenário pode parecer apenas uma amostra em uma área que seria imensa e repleta de biodiversidade. Olha, quando nós fazemos a leitura desse texto, a gente já imagina, né, que foi feita uma pesquisa, né, do nada, né, que se vai falar que a região abriga mais de 2.000 espécies. Como? Foi feito, com certeza, um estudo, então foi um aprofundamento maior, tá? Então, a notícia, né, como ela é atual, ela é mais resumida e bem objetiva. Então, a gente vai agora para outro texto. Vamos verificar aqui o título. Qual é o título? Trabalho infantil. Mais de 20 milhões de crianças realizavam tarefas domésticas. Mais da metade das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhava em casa com cuidados de pessoas ou afazeres domésticos, segundo o módulo de trabalho infantil do PNAD, Contínua 2016. Divulgado hoje pelo IBGE. Então aqui, olha, veja que temos o título, subtítulo, né? A pesquisa mostrou que 20 milhões e 100 mil crianças dedicaram em média 8,4 horas semanais a essas atividades. Além do cuidado de pessoas e afazeres domésticos, o trabalho na produção para o próprio consumo também foi identificado pela pesquisa e era realizado por 716 mil crianças durante, em média, 7,5 horas semanais. Então, a autora do texto, né, a Flávia Vinhais, analista da pesquisa, ressalta que não há no Brasil um critério oficial para determinar o número de horas máximas permitidas às crianças para o exercício dessas atividades não econômicas. Se forem atividades mais pesadas, por longos períodos, também estão relacionadas ao trabalho infantil e precisam ser erradicadas, porque atrapalham, né, no rendimento escolar da criança, provocam evasão escolar e podem trazer danos à saúde. Então, observamos também que é um texto, né, mais amplo, mais detalhado, com certeza houve entrevista, pesquisa, né, e são dados do IBGE. Então, isso prova que foi feita, né? Não é uma notícia simples, né? Isso aí é uma reportagem. Então, o que chama atenção, né, o fato de que 72,3% das crianças de 5 a 17 anos ocupadas em atividades econômicas também trabalhavam na produção para o próprio consumo e cuidado de pessoas ou afazeres domésticos. Ou seja, não só o trabalho em atividades produtivas não poupou as crianças do trabalho fora da produção econômica, como também houve uma maior proporção de crianças ocupadas com essas incumbências do que não ocupadas, né? Que concluiu a autora do texto. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre o gênero notícia, né? Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.